Bem-vindos, queridos amigos e irmãos, a mais um momento de profunda reflexão na Palavra de Deus. Que alegria poder estar com vocês, compartilhando as verdades transformadoras das Escrituras. Convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar em um tema que redefine nossa identidade e propósito: a Igreja como o templo do Espírito Santo. Ao final, farei uma oração especial por cada pessoa que estiver assistindo, pedindo a Deus que essa verdade se revele de forma poderosa em seu coração e em sua vida. A passagem de Efésios 2, 19 e 22, oferece uma das mais belas e elevadas visões da Igreja, não como uma instituição meramente humana, mas como a própria casa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, lhes diz: assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa é uma declaração revolucionária. Ela destrói as barreiras que existiam e estabelece uma nova realidade. Paulo começa desafiando a mentalidade da época, lembrando-os que não são mais estrangeiros e peregrinos. No mundo antigo, estrangeiros, gentios e peregrinos, judeus que viviam fora de Israel, não tinham os mesmos direitos dos cidadãos. E, no contexto religioso, os gentios eram considerados de fora, sem acesso ao templo e às promessas de Deus. Mas, através de Cristo, essa condição é completamente alterada. Eles se tornam concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é uma mudança radical de status. De estranhos a membros da família, de forasteiros a cidadãos do reino. Essa nova identidade é um presente da graça de Deus, que nos adota como seus filhos e nos une em uma comunidade espiritual que transcende todas as diferenças étnicas, sociais ou geográficas. A partir daí, Paulo usa uma metáfora poderosa e arquitetônica para descrever a Igreja: um edifício. Mas não um edifício qualquer, e sim a casa de Deus, um templo santo. E ele detalha a estrutura dessa construção de forma inspiradora. Primeiro, o fundamento. A Igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse fundamento não é apenas a pessoa dos apóstolos e profetas, mas sim o ensino e a mensagem que eles trouxeram. A autoridade da Igreja se baseia na palavra de Deus revelada através deles. É sobre o alicerce sólido do Evangelho de Cristo que a Igreja se constrói, e não sobre tradições, filosofias humanas ou agendas passageiras. Se o fundamento estiver corrompido, o edifício inteiro está comprometido. Por isso, a fidelidade ao ensino apostólico é vital. A seguir, ele aponta para a pedra angular do edifício, a peça mais importante e que dá coesão a toda a estrutura, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. A pedra de esquina era a primeira a ser colocada em uma construção, e servia de referência para alinhar todas as outras pedras. Sem ela, a construção seria torta e frágil. Da mesma forma, Jesus Cristo é o centro, a referência e a fonte de coesão para a Igreja. Toda a nossa vida, nossa doutrina, nossa missão e nosso culto devem ser alinhados com Ele. Sem Cristo, a Igreja não é nada além de um aglomerado de pessoas. Com Ele, ela se torna a própria casa de Deus. O versículo 21 aprofunda ainda mais a metáfora. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. A imagem é de um edifício em constante crescimento, uma obra inacabada, mas em progresso. A Igreja não é estática, ela está em crescimento e em constante construção, à medida que mais pessoas são salvas e unidas a Cristo. E esse crescimento não é aleatório, é bem ajustado. Cada cristão, cada membro, tem seu lugar e sua função. Cada peça se encaixa perfeitamente na outra, não por causa da nossa capacidade, mas por causa de Cristo, que é a pedra angular. Essa união harmoniosa não é apenas estética, mas funcional, pois o objetivo de todo esse crescimento é se tornar um templo santo no Senhor. A santidade, que é a separação para Deus, é o propósito final da Igreja.
Somos chamados a ser um povo separado do pecado e consagrado a Deus, onde a sua presença pode habitar. O clímax dessa passagem vem no versículo 22, onde Paulo traz a metáfora para o nível pessoal e comunitário, mas com uma ênfase no presente e no futuro. Nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A Igreja, como o corpo de Cristo, não é apenas um templo santo, mas uma morada de Deus no Espírito. Isso significa que Deus não habita em templos de pedra e cimento, mas no coração de seu povo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem dá vida a esse templo. Ele é o arquiteto divino, o construtor que nos molda e nos une. É Ele quem nos capacita a viver uma vida santa e a cumprir o propósito de Deus para a Igreja. A beleza dessa verdade é que ela é individual e coletiva. Cada um de nós, como cristãos, é um templo do Espírito Santo, e juntos, somos edificados para formar essa morada de Deus. A Igreja não é o prédio, mas o povo. O templo não é o lugar, mas a comunhão dos santos. Essa é a verdade que liberta e dá propósito à nossa jornada de fé. Refletir sobre a Igreja como templo do Espírito nos leva a questionamentos profundos sobre como vivemos nossa fé. Se somos a família de Deus, isso nos impulsiona a valorizar a comunhão, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Se somos um edifício com Cristo como a pedra angular, isso nos leva a submeter cada aspecto de nossa vida e de nossa comunidade à sua autoridade. Se somos o templo do Espírito, isso nos exige viver em santidade, com o propósito de agradar a Deus e de sermos vasos limpos para a sua glória. A vida da Igreja não deve ser uma reunião de indivíduos isolados, mas uma construção viva, onde cada pessoa, com seus dons e talentos, contribui para o todo. O Espírito Santo habita em nós para nos capacitar a testemunhar, a servir, a adorar e a viver uma vida que glorifique a Deus. A Igreja é um reflexo da glória de Deus na terra. Ela é o povo que, apesar de suas imperfeições, está sendo transformado à imagem de Cristo. Ela é o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus se manifesta de forma real e tangível. Essa visão da Igreja deve nos encher de alegria, de esperança e de um senso de responsabilidade. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Se você está se sentindo isolado, sem um propósito claro, sem uma comunidade, a mensagem de Efésios 2 é para você. Deus não te quer como um estranho ou peregrino, mas como um membro de sua família. Ele quer te edificar, junto com outros cristãos, para ser uma parte vital de sua morada na terra. Ele tem um lugar para você neste edifício espiritual. Não importa a sua origem, o seu passado, ou quem você é. Em Cristo, você é aceito, amado e tem um propósito eterno. A Igreja não é um clube exclusivo, mas um refúgio para pecadores que foram resgatados pela graça. A porta está aberta e o fundamento já foi colocado. A pedra angular já foi assentada. Agora, cabe a nós, pela fé, nos unirmos a essa obra, permitindo que o Espírito de Deus nos molde e nos use para a sua glória. Que essa verdade nos inspire a sermos de fato, a Igreja que Cristo deseja que sejamos, um templo vivo do Espírito Santo, uma luz para o mundo, uma família unida pelo amor de Deus. Agora, como prometi no início, vamos juntos em oração. Dedico este momento para interceder por cada um de vocês. Pai Celestial, Deus de toda a graça, nós te agradecemos por esta palavra poderosa em Efésios 2. Te agradecemos, Senhor, porque não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da tua família. Obrigado, ó Deus, por nos edificares sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e por termos a Jesus Cristo como a nossa principal pedra de esquina. Oramos, Pai, por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que essa verdade da Igreja como o templo do Espírito Santo se enraize profundamente em seus corações. Para aqueles que se sentem sós ou isolados, revela-lhes que eles são parte da tua família. Ajuda-os a encontrar o seu lugar neste edifício espiritual e a se unirem em comunhão com outros crentes. Para aqueles que já são parte da Igreja, Senhor, fortalece a sua compreensão e o seu compromisso de viver em santidade e de servir uns aos outros.
Que a nossa vida, individual e coletivamente, seja uma morada digna do Teu Santo Espírito. Que o nosso testemunho, o nosso amor e a nossa adoração glorifiquem o Teu nome. Derrama a Tua paz, a Tua alegria e o Teu propósito sobre cada vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Se esta reflexão te abençoou, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares, e se inscreva no canal para que juntos possamos continuar a aprofundar nossa fé. Deus te abençoe ricamente. Até a próxima!